Amém, amados? Seguindo falando sobre a obra de Deus, né? A obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Está lá em João capítulo 6, versículo 29. E a execução dessa obra é a absorção de um pensamento de que Jesus verdadeiramente é comida e é bebida. Ele deu a sua carne a ser comida. Ele dilacerou-se, ele partiu-se por nós, por meio de nós, como exemplo. Então, a execução da obra é que nós venhamos, de fato, ser comida e ser bebida, como ele foi. Então, o texto é bem claro. Quem dele se alimenta, quem toma essa revelação. Quando você vai para 1 Coríntios, ele deixa bem claro. Este é o meu corpo, que é partido. Esse pão aqui, ó, essa massa, eu como um pão que desceu do céu, agora esse pão que desceu do céu, agora é partido, mas eu sou o corpo. No versículo 14, ele diz assim, olha, porventura o cálice que abençoamos, né, o pão que partimos, não é a comunhão do corpo? Então a revelação é essa, que nós somos um, que nós somos alimento. E a vontade do Pai é que nenhum se perca, que nenhum se perca. E agora ele passa por uma linguagem de ovelha nesse serviço, nesse cuidado. Então lá em Isaías 53, que fala desse sacrifício, desse resgate nosso, ele fala de nós agora como uma ovelha, que nós éramos como ovelhas desgarradas, seguindo cada um seu caminho, seu coração, seu pensamento. Mas agora ele também, como ovelha, dá o exemplo, e como ovelha ele foi, como ovelha muda para o matadouro, não abriu a sua boca. E fala que agora nós temos que seguir as suas pisaduras. Ele verá o fruto do seu trabalho, ele verá essa entrega dele, que nós vamos conceber isso e também vamos fazer isso. Vamos também dar vida também. Só que essa dar vida, essa execução da obra de dar vida, ele agora começa uma linguagem, por exemplo, em Mateus, ele fala de uma ovelha desgarrada, que se desgarrou, e agora é comparado com o homem que tem 100, uma desgarrou, ele vai atrás dessa uma, e sobe os montes, paga o preço, e aí quando encontra, limpa, cuida dela e traz ela de volta. E aí há mais alegria, há mais prazer nessa que se desgarrou, mas foi recuperada, foi trazida, do que 99 que não necessita de arrependimento. Porém, o contexto segue dizendo, assim também, ou seja, dessa mesma forma, quando você vê o teu irmão cometer pecado, vai até ele, você e ele só. Esse pecado ele cometeu contra você, contra. Nós ficamos alienados, achando que quando o irmão peca, está pecando contra o Senhor. Não, ele peca contra o Senhor e contra nós. Nós temos que tocar no irmão, nós temos que confrontar o irmão, nós temos que ir no irmão e chamar lá. Se ele não receber, chama 2 ou 3 testemunhas. Se não te ouvir, chama a igreja. Se não te ouvir, considera gentil e publicano. Não é levar ele para um outro lugar. Não é o cara que prostitui aqui, troca de mulher aqui, vai para outro lugar e é recebido como irmão e é louvado, onde de fato a pessoa não considera o corpo. Todo mundo peca achando que está pecando contra o Senhor. Não, peca contra nós. Peca contra o Senhor, porque nós somos uma só massa com o Senhor. O Senhor quer que aquele que se desviou para o seu caminho volte, e que nós agora que vamos executar a obra, que nenhum se perca. E aí a gente tem que proclamar, de fato, que agora essa pessoa tem que abrir mão da própria vida dela também. Porque este é o meu corpo, porque aquele que come e bebe indignamente é culpado do sangue, é culpado, é contra o corpo do Senhor, é contra toda a revelação de sermos um. O que se havia perdido, ele fez só, é a comunhão. A obra de Deus
é fundamentada no amor, revelada na graça e executada essa obra na comunhão. Quando uma pessoa peca, ela peca contra ti. Se você vê, se você identificar, vai lá e confronta. Tenha discernimento do corpo do Senhor. Você é o corpo do Senhor? Então, avalie como você tem andado na execução da obra. Se você tem visto pecado e fechado os olhos. Se você tem visto pecado e você quer preservar a sua imagem e não confronta teu irmão.